Boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma aula, mais um vídeo de ciências para o nosso conhecimento, para a honra e glória do nosso Deus, sabendo que Deus criou tudo, foi Ele quem criou e quem mantém tudo nesta terra, conforme nós estamos aprendendo a cada dia, em cada aula de ciências que nós estamos tendo. Nas últimas aulas nós falamos um pouco da formação da Terra, da biosfera, dos recursos naturais, também falamos sobre a utilização dos recursos naturais, porque Deus nos ensina que devemos ser responsáveis com a utilização desses recursos, porque a criação de Deus ela foi perfeita e o que hoje está sendo destruído está acontecendo principalmente por causa do pecado. O pecado que infelizmente nós temos em nosso coração, tá bom? Hoje continuaremos sim falando da grandiosa criação de Deus, mas dessa vez iremos falar sobre a água, estados físicos da água. Não é uma aula demorada, é uma aula de certa forma rápida, porque ela é meio que uma introdução para a gente entrar em outro processo que também envolve a água na próxima aula, tá bom? Mas desde já quero que vocês saibam e lembrem aonde está a criação de Deus. Gênesis 1. Em Gênesis 1 nós encontramos a magnífica perfeição da criação de Deus, onde Deus criou tudo em 6 dias. Deus criou animais, vegetais, seres humanos, toda a água, os luminares, o sol, a lua, as estrelas. Deus criou tudo neste período. Então, desde já, eu quero começar a nossa aula antes da oração, lendo para vocês aqui um pequeno trecho de Gênesis 1, Gênesis 1, versículo 9 e 10, que diz: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. São situações que nós podemos ver quando Deus criou cada coisa na terra. Aí nós vemos também a criação da água, quando Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ajuntamento das águas, mares. Só que junto aos mares também vieram os rios, lagoas, riachos e tudo que tem ligação com a água. Então, onde você pode encontrar isso no seu livro? Página 296 e 297 do seu livro. Página 296 e 297 do seu livro, você encontra falando sobre essa realidade que nós iremos ver agora na sala de aula. E não esquece, precisa se prestar atenção, precisa se estudar, porque eu estarei te perguntando. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais uma semana, por mais um dia, por mais um momento de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Deus, pelas últimas chuvas que têm caído, mas também pelo sol que continua a aquecer a nossa terra. Te agradecemos, ó Pai, por tua criação, pois sabemos que tudo que temos, ó Deus, vem de ti. Que o Senhor possa abençoar a nossa aula, que possamos crescer em conhecimento e que tudo, ó Deus, que venhamos a ser, possamos dedicar a Ti para a Tua honra e Tua glória. É o que te pedimos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, então como vimos em Gênesis 1, Deus fez separação entre água e terra seca. A terra seca, ficou chamada de terra,
e a água, né, os ajuntamentos das águas chamou Deus de mares, ou seja, toda a criação da água foi dada por Deus, inclusive a água potável, que é a água doce, que nós já falamos na nossa aula anterior, que é uma porcentagem bem pequena. Então nós não podemos esquecer, a água é um recurso renovável, que inclusive nas nossas próximas aulas vamos falar um pouco sobre o ciclo da água. Mas hoje vamos trabalhar aqui uma introdução geral do que é a água, estados físicos da água. Primeiro ponto, a importância da água. Indiscutível. O nosso corpo, a maior porcentagem da formação do nosso corpo é água. Sem água, o ser humano não consegue sobreviver. Nós conseguimos ficar muito mais tempo sem comer do que sem tomar água. Quando nós falamos de água, é claro, nós estamos falando de líquido. Pode ser um suco, pode ser a água em seu estado natural, pode ser um café, né? Inclusive tem líquidos também que não fazem bem ao corpo, como refrigerantes, né? E álcool em si, vários tipos de líquidos que não fazem bem ao corpo. Contudo, é importante sabermos que o nosso corpo depende de água. Temos órgãos que dependem da água para filtrar, para limpar, para o bom funcionamento. Os rins, por exemplo, que nós temos no corpo, dependem totalmente da quantidade de água que nós tomamos. Então, a água é importante para a nossa sobrevivência. A água ela é importante para regar a terra, para os vegetais crescerem e assim brotar os alimentos que nós consumimos. A água ela é importante para nos limparmos, fazer a nossa higiene, para assim também preservar a nossa saúde. A água é importante para cozinhar o que nós comemos. A água é importante, né, para alimentar, nós podemos dizer assim, todos os seres vivos, porque a água também é um alimento. A água também é um alimento. Ah, professor, mas água se come não, água se bebe, certo, mas não deixa de ser um alimento, porque ela também fortalece o nosso corpo. De nada vai adiantar você só comer, mas não tomar água, você necessita de água. E sem água, em poucos dias, o nosso corpo pode falecer. Então aí nós estamos vendo a importância da água para nossas vidas. Na química, né, que é o estudo dos elementos de forma geral na Terra, que vocês vão estudar aí entre nono ano e o ensino médio, a água ela é simbolizada por H2O. H2O é dois elementos de hidrogênio e um de oxigênio. É como é classificado a água na química. Inclusive, né, tem eu não sei se é um suco, se é um refrigerante, eu não sei exatamente o que é, mas é H2O, né, que o nome é H2O. Aquilo ali, H2O, significa água, mas naquele ponto significa que é o nome do produto que é vendido, né? Mas aqui vocês vão estudar muito bem, a partir do nono ano e o ensino médio, essa questão química da água. Aí, gente, quando nós falamos da questão dos estados físicos da água, os estados físicos da água, eu acredito que todos vocês já conhecem, porque normalmente nós falamos sobre os estados físicos da água desde o primeiro ano. Quando nós falamos que a água líquida, o gelo, né, o vapor de água, desde o primeiro ano se fala sobre isso, e claro, você no quinto ano, você também conhece isso. Mas como eu disse inicialmente, a nossa aula de hoje é uma introdução para a gente dar continuidade ao processo da água na nossa próxima aula. Então, os estados físicos da água são sólido, líquido e gasoso. São as três formas que a água pode ser encontrada na Terra, na atmosfera. Estado líquido, sólido, líquido e gasoso. São as três formas que a água pode ser encontrada na atmosfera, na Terra, no subsolo. Então, sempre lembrem ou relembrem. A água pode ser encontrada em três estados físicos, que são eles: sólido, líquido e gasoso. O sólido é a água no estado
duro, que nós classificamos principalmente como gelo. Mas nós temos também que saber que a neve, que aqui no Nordeste nós não temos, mas em locais bem frios vocês sabem que cai bastante neve. A neve é considerado a água no estado sólido. Então são dois principais exemplos que nós temos: o gelo e a neve. Já no estado líquido, é a água em seu estado natural, né? É a água que bebemos, é a água que nos banhamos, é a água que usamos para cozinhar, é a água da chuva que cai, é a água em seu estado natural. E o gasoso nós podemos classificar como o vapor de água. E aí nós entenderemos bem nas nossas próximas aulas quando falaremos sobre o ciclo da água. Mas desde já eu quero que vocês saibam. Exemplo: o sol aquece a água. A água evapora em forma de vapor. Esse vapor sobe formando as nuvens, que com o passar do tempo essas nuvens vão ficando carregadas, cheias, e volta para a terra em forma de chuva. Então aí também se classifica o ciclo da água. Mas o estado gasoso nós podemos dizer que é o vapor de água. Por exemplo, nesse momento eu estou rodeado de vapor de água. Vapor de água, porque a evaporação, aí geralmente na escola se fala, dá muito exemplo, quando a gente coloca uma panela no fogo com água para ferver. Não façam isso em casa, porque a água fervente é perigoso, viu? A água fervente, se cair na nossa pele, queima totalmente. Não façam isso. Mas ao ver uma panela fervendo, você vai ver aquele vapor subindo. Aquele vapor nada mais é do que vapor de água. Um café, quando se coloca no copo porque ele está muito quente, sobe aquele vapor. Aquele vapor é vapor de água, estado gasoso. Outro exemplo que eu também dou para vocês: se nós pegarmos uma pequena quantidade de água e colocarmos no sol, numa vasilhinha, com o passar do tempo aquela água vai sumir. Na verdade, aquela água evaporou, o sol esquentou e ela evapora indo para a atmosfera. Então, lembrem-se: sólido, gelo, neve. Líquido é a água em seu estado natural, a água que bebemos, que tomamos banho. Gasoso é o vapor de água. Nós, nesse momento, estamos rodeados de vapor de água. Outro exemplo: por acaso vocês já perceberam que mesmo sem chover, quando a gente deixa alguma coisa fora, um carro, o carro fica fora de casa, fora da garagem, não choveu, mas ao amanhecer aquele carro está cheio de água sobre ele. Aquilo é o vapor de água que está no ar que nós respiramos. As plantas amanhecem todas molhadinhas, aquilo é vapor de água. Então, estado gasoso. E eu volto até a utilização dos recursos naturais e falar sobre essa questão da poluição das águas, que inclusive eu até disse para vocês, que a água é um recurso renovável. Quando a gente fala de água, nós não estamos apenas falando de água potável, nós estamos falando de tudo: água salgada, água doce, seja lá como ela tiver. Eu falei para vocês também que a água potável, a água doce na terra, aí sim é a menor quantidade, a menor quantidade. A gente, os estudiosos dizem que nós temos menos de 3% da água. Por exemplo, de 100 copos, imagine que eu peguei 100 copos e enchi com água. Dessa quantidade de 100 copos, apenas 2,5 copos, um pouco mais de 2,5 copos seria água doce. O resto seria tudo água salgada. Porque a maior quantidade de água no planeta é salgada. Mas, infelizmente, mesmo tendo a menor quantidade de água doce no planeta, nós estamos poluindo. E essa poluição, gente, não tem nada a ver com a criação de Deus, não. Isso tem a ver com a falta de responsabilidade que nós, criação de Deus, o ser humano,
não respeita a ordem que Deus nos deu de zelar, de cuidar para o nosso próprio bem, mas principalmente para respeito e honra de Deus. Nós preferimos poluir. Aí às vezes a gente diz assim: não, professor, mas eu não poluo não. Gente, infelizmente, com as menores coisas nós poluímos, as menores coisas. Jogando um plásticozinho de chiclete no chão, sabe? Aquela garrafa de refrigerante que a gente não coloca para um local de coleta seletiva para ser reciclado, a gente joga no lixo comum. Sujeiras que muitas vezes a gente joga pelo ralo, lavando os pratos, nós estamos poluindo, né? Diversas coisas, os esgotos, né, que não são tratados e acabam sendo jogados nos rios. Infelizmente, quando a gente fala de poluir, não é apenas coisas grandes, mas coisas pequenas nós ajudamos a poluir. Infelizmente, é uma realidade de vida que nós vivemos, que nós aprendemos que tem que ser assim. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós, a obra-prima da criação de Deus, temos o dever de zelar pela criação de Deus. Nesse caso, nós temos também o dever de manter pura a água, principalmente a água potável, que é uma água necessária para a nossa sobrevivência. Entendam bem como nós estamos poluindo o que é necessário para a nossa sobrevivência. Nós estamos matando outros seres vivos, os animais marinhos, por causa da poluição. Então nós precisamos rever o nosso modo de vida. Nós precisamos rever o que realmente nós estamos fazendo. Ah, professor, mas só eu não vai adiantar. Se cada um fizer a sua parte, adiantará sim. Porque se eu deixar de jogar o lixo na rua, eu estou fazendo a minha parte. Ah, mas milhares de pessoas não fazem. Mas eu estou fazendo a minha parte. E se nós aprendermos isso, eu vou fazer a minha parte, você vai fazer a sua parte, e isso vai ser transmitido de geração em geração, tá bom? Então, gente, hoje fica a nossa introdução sobre a água, um vídeo aí de aproximadamente 18 minutos, para que nós possamos entender a água como criação de Deus para a manutenção da nossa vida. O nosso corpo depende totalmente da água. É fundamental para a sobrevivência humana, animal, vegetal. Totalmente importante. Então não vamos esquecer. Os 3 estados físicos da água é sólido, líquido e gasoso, ok? Na nossa próxima aula continuaremos com esse assunto, mas falando sobre evaporação, ebulição, condensação, solidificação, que é a nossa próxima aula de ciências. Um grande abraço para você, fique atento nas orientações do vídeo e até a próxima aula. Tchau!